Vênus. Mesmo o nome, que evoca a deusa do amor, é uma ironia. Nenhum lugar no sistema solar é mais hostil à vida. É o nosso planeta gêmeo que deu terrivelmente errado. Na sua superfície, a temperatura ultrapassa os 460 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. A pressão atmosférica é 92 vezes maior que a da Terra, o equivalente a estar a 1 quilômetro de profundidade no oceano. E do céu não cai água, mas uma chuva perpétua de ácido sulfúrico. É, em todos os sentidos, um inferno. Por décadas, Vênus foi descartado de qualquer plano sério de colonização. O foco sempre foi a poeira vermelha e fria de Marte. Mas, e se eu lhe dissesse que a maior parte da comunidade científica e da cultura pop está enganada? E se o lugar mais parecido com a Terra, o ambiente mais hospitaleiro para humanos fora do nosso planeta, estiver escondido justamente neste inferno? Não estamos falando da superfície, mas sim de um lugar a 50 quilômetros de altura, flutuando no topo de suas nuvens. Nesta altitude, a magia acontece. A pressão atmosférica é quase idêntica à da Terra ao nível do mar. A temperatura é amena, variando entre 30 e 50 graus Celsius. A gravidade é 90% da nossa, perfeita para a saúde a longo prazo. E a densa atmosfera acima fornece uma proteção contra a radiação solar ainda melhor que a da Terra. Hoje, no Diário Interestelar, vamos explorar o conceito mais radical e talvez mais promissor da exploração espacial: a colonização de Vênus através de cidades flutuantes. Vamos comparar os desafios de viver no deserto radioativo de Marte com as vantagens surpreendentes de flutuar no paraíso das nuvens de Vênus. Prepare-se, nosso futuro no espaço pode não ser vermelho, mas sim amarelo. Para decidir qual mundo é um lar melhor, a primeira pergunta é: como seria a vida diária de um colono? Em Marte, a resposta é brutal. A atmosfera é quase um vácuo, com menos de 1% da pressão terrestre. Isso significa que a vida aconteceria, 100% do tempo, dentro de habitats pressurizados e blindados. Sair para o exterior exigiria sempre um traje espacial completo e pesado, transformando cada caminhada em uma operação de risco. Além disso, a falta de uma magnetosfera global e de uma atmosfera densa deixa a superfície marciana exposta a um bombardeio constante de radiação cósmica. Para se proteger, qualquer base de longo prazo teria que ser construída no subsolo, em cavernas ou túneis de lava. A vida em Marte não seria a de um colonizador, mas a de um mineiro, confinado a uma existência subterrânea para sobreviver em um mundo que ativamente tenta matá-lo. Agora, vamos subir para uma altitude de 50 quilômetros nas nuvens de Vênus. Aqui, o cenário se inverte de forma espetacular. A pressão atmosférica é de 1 bar, quase idêntica à da Terra. A temperatura é amena, em torno de 30 a 50 graus Celsius. A gravidade é 90% da nossa, ideal para a saúde dos ossos e músculos. E a atmosfera acima desta camada fornece uma proteção contra a radiação solar ainda mais eficaz que a do nosso próprio planeta. E é aqui que a ciência se torna quase mágica. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono, que é muito mais pesado que o nosso ar. Isso leva a um fato que parece ficção científica. Um balão, um dirigível ou uma cidade flutuante cheia de ar normal, a mesma mistura de nitrogênio e oxigênio que respiramos, flutuaria nas nuvens de Vênus como um balão de hélio flutua aqui na Terra. O ar que nos mantém vivos seria o mesmo gás que nos manteria no céu. O contraste, portanto, é absoluto. Marte nos oferece uma vida de confinamento em bunkers pressurizados e uma luta constante contra a radiação. Vênus nos oferece um ambiente com pressão, temperatura e gravidade quase perfeitas, onde poderíamos viver em vastas cidades flutuantes, usando o nosso próprio ar para flutuar. Na batalha pelo ambiente mais hospitaleiro,
Vênus vence de forma surpreendente. Com certeza. Já estabelecemos que a vida diária seria surpreendentemente mais segura e livre nas nuvens de Vênus. Agora, vamos analisar o que uma colônia usaria para construir, crescer e se manter. Os recursos e a energia. Uma civilização precisa de matéria-prima. Neste quesito, Marte, com sua superfície sólida, parece ser o vencedor óbvio. O planeta é um vasto depósito de minerais como ferro e silício e, crucialmente, possui grandes quantidades de água congelada nos polos e no subsolo. Mas a verdade é que todos esses recursos são de difícil acesso. A água precisa ser minerada e derretida. Os minerais precisam ser extraídos de um solo quimicamente tóxico. E a produção de combustível a partir da atmosfera fina de CO2 é um processo lento que consome uma quantidade imensa de energia. Em Marte, cada recurso exige uma batalha. A energia solar, que seria a principal fonte de energia, já é 40% mais fraca do que na Terra, e tempestades de poeira globais podem cobrir os painéis solares por semanas a fio, colocando toda a colônia em risco. Marte tem os recursos, mas os entrega com muita dificuldade e a um custo energético altíssimo. Agora, vamos voltar para as cidades flutuantes de Vênus. A fonte de recursos aqui não está no solo, a 50 quilômetros abaixo, mas sim ao redor. A própria atmosfera. Ela é uma gigantesca fábrica química. Composta por 96% de dióxido de carbono, ela é uma fonte quase infinita de carbono e oxigênio, os blocos de construção da vida e da indústria. Com a energia certa, essas moléculas podem ser quebradas para gerar ar respirável e matéria-prima para plásticos, fibras de carbono e outros materiais de construção. As próprias nuvens, embora feitas de ácido sulfúrico, contêm vapor de água que pode ser extraído e purificado. E a vantagem mais esmagadora de todas é a energia. Estando muito mais perto do Sol, a intensidade da energia solar acima das nuvens de Vênus é constante, ininterrupta e quase 2 vezes mais potente do que a que recebemos na Terra. Cidades flutuantes poderiam ser cobertas por painéis solares, transformando-as em usinas de energia autossuficientes e extremamente eficientes. Portanto, na batalha pelos recursos e pela energia, o resultado se inverte mais uma vez. Marte é uma mina difícil e com pouca energia. Vênus é uma usina de força e uma fábrica química flutuante. Para uma civilização tecnológica, a atmosfera de Vênus não é um oceano de ácido, mas sim um reservatório ilimitado de matéria-prima e energia limpa. Claro, Vênus não é um paraíso perfeito. A ideia de cidades flutuantes enfrenta seus próprios desafios monumentais. O principal deles é a composição das nuvens. Elas são feitas de gotículas de ácido sulfúrico. Qualquer habitat, dirigível ou estrutura externa, precisaria ser revestido com materiais ultra-resistentes, como Teflon ou cerâmicas avançadas, para não ser corroído com o tempo. E há sempre o perigo do que existe 50 quilômetros abaixo. Uma falha catastrófica em um sistema de flutuação não seria uma queda, seria uma descida sem volta para o inferno. Além disso, a falta de acesso direto a metais pesados, como ferro e alumínio, que só existem na superfície, seria um obstáculo industrial de longo prazo, que exigiria o uso de sondas robóticas complexas para mineração remota. Vênus não entregaria sua riqueza facilmente. Mas quando colocamos os desafios lado a lado, uma verdade fundamental emerge. Os maiores problemas de Marte, a radiação cósmica, a falta de pressão atmosférica e a gravidade prejudicial, são problemas físicos e biológicos fundamentais. São características do planeta que não podemos mudar. Para viver lá, nós teríamos que nos adaptar de formas radicais, vivendo em bunkers ou talvez até nos modificando geneticamente. Os maiores problemas de Vênus, por outro lado, são desafios de engenharia e química.
São obstáculos que podemos, teoricamente, resolver com os materiais e a tecnologia certa. O ambiente em si, na altitude correta, já é surpreendentemente compatível com a nossa biologia. A corrida pelo nosso segundo lar cósmico pode ter sido, até agora, uma corrida na direção errada, guiada pela aparência e não pela substância. Marte nos atrai porque se parece com um deserto terrestre. Vênus nos assusta porque sua superfície é o nosso conceito de inferno. Mas a ciência nos convida a olhar além da primeira impressão. Talvez o nosso futuro não seja terraformar um deserto vermelho, mas sim aprender a flutuar em um céu amarelo, no lugar mais inesperado de todos.